A nossa aula, né, nossa segunda aula, ela vai tratar a seguinte temática: o fator humano na manutenção industrial. Quando a gente comenta sobre manutenção, né, a gente falou em alguns momentos lá da primeira aula sobre as fases da manutenção, sobre os estilos de manutenção, os tipos de manutenção, e eu falei principalmente no finalzinho da aula sobre a questão de que atualmente vemos a manutenção como algo, além de simplesmente corrigir, além de simplesmente antecipar uma correção. Precisamos de mais, precisamos de uma gestão, precisamos de muitos esforços envolvidos na manutenção para que realmente a produção caminhe bem, para que os equipamentos e os itens tenham suas funções requeridas executadas e também para que haja disponibilidade daqueles equipamentos, que eles não fiquem a todo momento envolvidos em procedimentos de manutenção, troca, entre outros, ok? Quando a gente fala nesse sentido, a gente tem que lembrar que existe um fator humano, pessoas trabalham na manutenção. A manutenção é feita de forma geral, de maneira geral, por pessoas, certo? Por trabalhadores, por uma equipe que está ali atuando. Então faz todo sentido entender, né, identificar algumas questões que envolvem esses aspectos humanos da manutenção. Ok? Então, pessoas e manutenção. Quem vocês vão encontrar, né, lidando com a manutenção? Lidando com manutenção corretiva, preventiva, preditiva e outros tipos de manutenção. A gente futuramente vai falar um pouco de manutenção autônoma, que seria uma manutenção que ela não precisa ocorrer de forma programada, marcado um horário para ocorrer. Né? Os próprios procedimentos, a própria limpeza, higiene, organização, questões também de preparo dos profissionais faz com que essa manutenção ocorra automaticamente. Isso está sendo feito a todo momento de forma automática. Então note novamente como a questão pessoal é importante dentro da manutenção. Então, relativo à manutenção, vocês vão ter pessoas de formação e experiência profissional diversificada, certo? Pessoas de curso técnico e profissionalizante e pessoas de diversos tipos e diversas engenharias, né? Diversas áreas de engenharias. Quando eu era estagiário, né, no final da minha graduação, eu sou formado em engenharia química, e eu trabalhei com a parte de manutenção. Né? Trabalhei na época do estágio, auxiliando, acompanhando, e a gente via que a equipe realmente era muito diversificada. Havia muitos que trabalhavam ali que eram da área de mecânica e elétrica, alguns com curso profissionalizante, outros estavam na graduação, né, da engenharia específica. E existiam pessoas ali que tinham muito conhecimento, trabalharam muitos anos naquela área, mas não era daquela área. Por exemplo, tinha um amigo meu que era funcionário da manutenção, né, ele lidava lá com peças, estoques de reposição, porém ele fazia graduação de psicologia. Claro que a psicologia veio depois na formação dele, né? Mas vocês têm que entender que ali existem diversos tipos de pessoas. Pessoas sem uma formação específica, pessoas com curso técnico, pessoas da engenharia e de diversos ramos da engenharia. Então é muito diversificado. Então pensar na manutenção sem pensar nas pessoas que estão envolvidas na manutenção não faz sentido, ok? Bom, primeira questão que a gente vai discutir aqui, a questão da liderança. Né? Então, dentro do setor de manutenção, da equipe de manutenção, enfim, nos processos que estão envolvidos na manutenção, é importante existir a figura do líder, certo? A gente fala líder, não chefe, né? Não é chefia, é liderança. Ou seja, aquele que motiva, aquele que vai e faz junto, não só manda fazer, ok? Então, qual que é o objetivo de uma boa liderança dentro de uma equipe de manutenção? É atrair seguidores e influenciá-los, é mostrar para aquela equipe que o que está sendo feito, da maneira como está sendo feito, é a mais adequada, ok? Mas
É um profissional novo, é um novo gestor que chegou ali e está trabalhando com manutenção, mas eu trabalho ali há 10 anos, né? Aí ele vai e fala, olha, vamos fazer tal procedimento, tem que fazer limpeza de filtros, troca de peças de um item, tem que fazer avaliação da vibração de um item. Vamos usar esse equipamento novo, vamos usar essa técnica diferenciada. Não vou usar. Por quê? Porque eu sempre fiz do mesmo jeito. Então, assim, é comum encontrar esse tipo de resistência. Né? Eu fazia de uma maneira que dava certo. Por que eu tenho que mudar? Porque muitas vezes é muito mais rápido, mais prático, envolve menos custo. Né? Então, a questão de ser um bom líder está também na questão de convencer que, olha, eu confio que o seu jeito é bom, mas tente conduzir aquela situação para mostrar que o novo também é interessante, certo? E se você simplesmente bater de frente, vai gerar um impasse ali que não resolve. Né? Não resolve, e o processo de manutenção pode ser influenciado negativamente por causa de uma briga como essa. Ok? A motivação, de forma geral, ela melhora os resultados, porque você tem funcionários mais engajados, que fazem procedimentos mais céleres, ou seja, eu vou fazer um procedimento corretivo, eu posso fazer ele em meia hora ou uma hora. Né? Mas assim, eu estou motivado a fazer meu trabalho, eu estou empenhado em fazer meu trabalho. Sabe? Eu faço ele de maneira ativa, eu me empenho naquela atividade. Né? Então eu vou fazer aquilo de maneira rápida, ágil, certo? Não vou ficar esperando, fazendo devagar e tudo mais. E um bom líder tem um papel significativo, na verdade essencial, nesse tipo de situação, né? Para que os funcionários não estejam ali desmotivados, né? Fazendo tudo bem devagar, né? Numa velocidade que para o processo talvez não seja interessante. Claro, como eu disse, não é mandar, é fazer junto, acompanhar a equipe, estar lá junto também, tá bom? O líder precisa buscar melhoria, então assim, a figura do líder acaba sendo vinculada também à figura daquele que tem mais conhecimento e mais experiência, muitas vezes, porque ele sabe, ou pelo menos ele conhece caminhos para que a manutenção seja executada de uma maneira mais adequada, melhor. E, como a gente fala, também a questão da gestão e da liderança. Né? A gestão, o processo gerencial, envolve ali o relacionar diferentes aspectos, né? E um bom líder, ele é um bom gestor. Agora, um chefe não necessariamente é um gestor. Na verdade, muitas vezes o chefe não é um gestor. Porque ele não consegue gerir nada. Ele simplesmente ordena, ele manda, né? E ele cobra pelo que é feito. Ok? Bom, se a gente está falando de liderança, a gente está falando também muitas vezes desse contraste que existe entre a figura do líder, uma figura que tem mais responsabilidades, uma figura central ali na equipe de manutenção, no grupo ou no setor, enfim, depende da organização da empresa, da indústria. A gente fala várias vezes da questão de conhecimento. Né? A gente fala do conhecimento daquele funcionário que trabalha muito tempo ali, a gente fala do conhecimento adquirido de forma acadêmica, a gente fala do conhecimento advindo de outras formas de cursos de formação, ok? E esse conhecimento, que são informações armazenadas, eles podem ser, né, de forma geral, distintos no dia a dia da empresa, da indústria. E é importante tomar cuidado para que um não se sobressaia sobre o outro. Eu sei que quem tem muito tempo de empresa sabe muita coisa de cunho experimental, ou seja, eu fiz, eu sei como funciona. Mas talvez a questão da aprendizagem, o conhecimento advindo de estudos, tenha a oferecer algumas melhorias para você. Da mesma forma, aquela pessoa que obteve conhecimento de forma teórica, muitos de vocês acredito que não têm experiências em manutenção, estão vendo aqui um curso que é mais teórico, né? A gente, nós aqui não estamos trabalhando com manutenção, né? Levamos situações, levamos questões que vão fomentar o raciocínio de vocês, né? A questão de pensar na manutenção. Mas realmente executar vai ser quando vocês estiverem trabalhando com isso, caso venham trabalhar na manutenção.
E é interessante pensar exatamente isso, que quando vocês chegarem lá, vocês vão ter muito conhecimento. Ah, a questão da manutenção autônoma, a questão do FIMEA, a questão da engenharia de manutenção, como que está a questão da gestão da manutenção. Então, assim, vai usar linguajar, vai usar, esse procedimento não agrega valor ao nosso processo. Então, assim, todo esse linguajar que pode ser utilizado, ele tem uma importância essencial e ele tem que estar vinculado a um conhecimento experimental, ou seja, uma experiência. Então, quem não tem experiência de vivência, chega no ambiente da manutenção, ali especificamente com bastante conhecimento teórico, tem que estar aberto a aprender a fazer também. Porque na prática, muitas vezes, as coisas não acontecem da mesma maneira como é na teoria, porque na teoria é tudo muito bem controlado, idealizado. Na prática, nem sempre isso acontece. Né? Conhecer procedimentos, equipamentos, tecnologias, princípios de funcionamento de máquinas e equipamentos é fundamental na manutenção. Então a gente pode falar de várias questões aqui, várias formas e teorias envolvendo a manutenção. Mas quem trabalha, por exemplo, numa máquina que faz dobras de chapas metálicas, sabem as necessidades que aquele equipamento, que aquele item tem. Alguém que trabalha, por exemplo, numa máquina que faz selagem de embalagens, né, sabe as necessidades que aquele equipamento tem, né? Qual o procedimento, qual subpeças, subpartes que eu tenho ali, qual peças estão envolvidas. É um procedimento menos ou mais tecnológico, ok? E conhecimento, a gente pode ter ele como sendo explícito, ou seja, o domínio da teoria, ou tácito, no caso é o domínio da prática, ok? Bom, nessa situação de conhecimento, esse contraste entre o conhecimento vindo da teoria e da prática, é muito importante saber que as coisas nem sempre são da maneira que a gente quer. Então, assim, eu sempre fiz dessa maneira, mas pode ser que amanhã seja diferente. Acontece uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Talvez eu vou ter que buscar informação em outra fonte para poder resolver. Talvez eu tenha conhecimento de várias questões, mas eu nunca vi algo acontecer ao vivo. Então também vou precisar de ajuda, tá? E muitas vezes, para que a solução seja adequada, a gente precisa de criatividade nessas organizações, nesses grupos, nessas equipes, para que tudo funcione da maneira adequada, certo? Então, criatividade gera mudanças nas organizações, nos comportamentos profissionais e também na quebra de paradigmas. Os paradigmas, pessoal, são definições. Aquilo é feito de tal maneira, ok? Por quê? Porque é feito dessa maneira. Não significa que não possa ser feito de outra, mas para aquela situação, este é o procedimento, este é o paradigma. E muitas vezes a gente verifica que pode ser diferente, pode ser mais envolver outras questões, certo? Por exemplo, equipamentos que tenham uma determinada peça, né, uma peça metálica de alumínio. Será que precisa ser de alumínio aquela parte? Depende, é uma parte constituinte. Talvez era melhor colocar um metal mais resistente. Não, é uma parte de acabamento, uma parte externa. Então tudo bem. Mas assim, se é uma parte externa e é de alumínio, sempre precisaria ser de alumínio aquela parte? Olha, eu fui fazer uma compra de partes metálicas para fazer o encaixe naquele equipamento, nessa parte externa, e não vendem mais de alumínio. Eu não encontrei alumínio, eu encontrei só outra metal, outra liga metálica. Será que pode ser utilizado? Será que eu não vou causar uma corrosão ali entre as junções das peças? Qual material é composto o item no geral, o equipamento no geral? Então, assim, você unir o conhecimento com o fato de que você pode inovar em alguns momentos, né, ser criativo, olha, tá bom do jeito que está sendo feito, mas a gente pode mudar. Eu vou dar um exemplo, tá? Mais prático. Quando eu trabalhei no frigorífico uma vez, né, um abate de frangos, e existiam máquinas para fazer
a selagem de pacotes diferentes, de produtos diferentes para destinos diferentes. E existiam dois produtos que eram muito valorizados naquela unidade, que eram coxas e sobrecoxas desossadas, que eram fechados em pequenos pacotes, e pacotes de 2 kg de peito de frango de alta qualidade para ser mandado para a Europa. Coxa e sobrecoxa é para a Ásia, para Japão. Para o Japão. Só que um funcionário percebeu que, apesar das máquinas serem diferentes, de certa forma, a máquina que fechava os pequenos pacotes de coxa e sobrecoxa e a máquina que fechava pacotes grandes, maiores de 2 kg de peito, elas eram equivalentes na forma de fazer o fechamento, né, a selagem do plástico. E na hora de, tinha uma outra questão. A manutenção dessa outra máquina, essa que fazia fechamento de pacotes de 2 quilos, ela sempre foi uma manutenção mais rápida. Todas as vezes que tinha problema e precisava ser feita uma manutenção corretiva naquela, era bem mais rápida do que na outra, certo? Então, o funcionário uma vez chegou e sugeriu, olha, e se a gente usasse, quando a gente tem as duas produções, tudo bem, mas quando não tem aquela produção em específico, será que a gente não pode pegar essa matéria-prima e embalar e selar o pacote naquela outra máquina? Porque a manutenção é melhor, né, ela tem um desempenho interessante, só precisou ser feito alguns ajustes e tudo começou a funcionar bem. Então, assim, não é algo que dá para ser ensinado. E muitas vezes não é uma coisa que nunca foi feita antes. Mas é importante a criatividade nesses aspectos. Nesse caso específico, foi um aspecto mais produtivo. Porém, se vocês pensarem que a máquina também tem uma manutenção mais rápida, mais prática, também é uma questão de criatividade na manutenção. Ok? A criatividade é uma capacidade humana incrível na superação de obstáculos encontrados no dia a dia, obviamente, né, pessoal? Com a criatividade é que a gente inova e cria as novas soluções, tá bom? Vou trazer aqui uma brincadeira com vocês. Então, assim, essas soluções, por exemplo, elas são criativas, ok? Então, assim, um carro ali estava faltando uma quarta roda traseira. Então, pega um carrinho ali de 4 rodas, coloca ele no nível certo que o carro roda, certo? Ah, eu não tenho o câmbio para fazer a troca de marcha. Coloca uma garrafa ali, prende e eu consigo fazer a troca de marcha. Então, o que vocês entendem dessa situação? Que eu espero que vocês entendam. Criatividade não é gambiarra, ok? Então, na situação que eu falei para vocês, um funcionário percebeu essa possibilidade. Ele não sabia, ele não era um funcionário, tá? Que ele era da manutenção e da parte mais técnica. Ele era um funcionário de linha de produção, né? Só que ele percebeu algumas semelhanças que muitas pessoas ali fazendo o serviço toda hora do mesmo jeito, preocupado e tal, não repararam. Tá? Eles não repararam. E o rapaz reparou, fez a sugestão. É possível? É. Dá para fazer ajustes? Ajustes não são remendos. São ajustes que são possíveis de serem feitos naquele equipamento. Então, calibrar a temperatura, calibrar a altura do processo, calibrar como que isso vai ser feito, a velocidade como isso é feito. Tudo está dentro das definições do que a máquina pode executar. E eu dou uma outra finalidade para ela, atendendo a uma demanda que me surgiu, certo? Isso surgiu por uma questão de demanda de produtividade, mas também poderia ter surgido, eu acredito, numa situação em que aquele equipamento tradicional que fechava lá os pacotes menores tivesse dado algum problema sério, não tivesse como fazer uma manutenção corretiva imediata, certo? Então a gente pode criar uma solução alternativa. Criar uma solução alternativa não é uma gambiarra, ok? Bom, quando a gente fala em tudo isso, a gente percebe que alguns aspectos se sobressaem, que precisa, né, é necessário comunicação, é necessário se comunicar. Se o rapaz que eu citei não tivesse comunicado com um colega, ou supervisor, ou com ninguém mais,
sobre a ideia dele, quer dizer que ninguém nunca teria tido essa ideia? Eu acredito que não, mas poderia ter demorado muito mais, o que tem um impacto considerável na produtividade, certo? Na forma como a produção ocorre, né? Ou então na qualidade, ou então na forma como as pessoas atuam naquele processo. Tá? Então, na comunicação é muito importante partilhar, tornar comum as ideias, né, as opiniões. Pode ser que a sua opinião não seja acatada, certo? Pode ser que você tenha uma opinião diferente da maioria, mas é uma opinião que merece ser colocada. Por quê? Porque futuramente ela pode se tornar pauta de discussão novamente. Tá? Compartilhar informação, podem ser de forma, né? Eu posso fazer essa comunicação de forma direta ou indireta. Eu posso chegar e apresentar uma ideia, uma sugestão, posso apresentar um desenho, um croquis, eu posso fazer um esboço da ideia que eu tenho, eu posso fazer algo mais específico, né? Muitos estagiários, trainees e recém-contratados são desafiados a desenvolver relatórios e planos de forma geral. Por quê? Porque a pessoa está com uma visão muito mais externa do processo. Ela não tem os vícios do processo. Ela tem muitas vezes uma formação fresca, ou seja, acabou de sair da academia. Então aquele espírito analítico é muito latente nessa pessoa. Então é interessante. Muitas vezes então essa comunicação é pedida. Olha, faça uma avaliação, compartilhe depois o que você encontrou com a equipe numa reunião. Ou então, num funcionário que está lá há décadas, há muitos anos, se ele se sente num ambiente acolhedor, se a gestão dele é uma gestão que tem um líder, não um chefe, ele vai se permitir e comunicar ideias, comunicar opiniões. Tá? Importante para a execução da manutenção, comunicação entre a produção e a manutenção. Pessoal, por mais que vocês possam saber que existem rixas entre manutenção e produção, esses grandes grupos, vamos dizer assim, não vou falar setor, né, porque muita empresa não divide assim mais, muita indústria não se divide assim mais, mas que seja, esses setores, eles têm que se comunicar. A manutenção fala que a produção não cuida bem dos equipamentos. E a produção fala que a manutenção nunca faz uma manutenção planejada em um horário viável, sempre atrapalhando eles de alguma forma. Então, assim, sempre vai ter esse mal-estar, né, entre os setores que lidam com o mesmo elemento, que é o equipamento, que é o item, de maneiras distintas. Isso é quase impossível de não acontecer. Mas vai da gestão, vai da liderança apaziguar esses ânimos e fazê-los entender de que eles estão trabalhando por um bem comum, né? Que é uma questão de sucesso do processo, sucesso da indústria, tá bom? Bom, esses procedimentos, essas ideias, elas surgem tanto de forma automática, né, de uma maneira analógica ou simplesmente através de uma sugestão de pequenas mudanças, só que muitas vezes elas vêm atreladas com recursos tecnológicos, tá? Como a internet das coisas é muito difundida já, como a gente tem muitos sensores, equipamentos altamente tecnológicos para fazer, inclusive, manutenção preditiva, para fazer acompanhamento e monitoramento de processos, né, de itens. Então, essa tecnologia ela acaba sendo muito encontrada já dentro dos setores de manutenção. Então, a gente também tem que abrir mão de que pode ser que seja, mas não necessariamente a manutenção vai ser um lugar cheio de graxa, cheio de peça solta. Na verdade, não deveria acontecer isso. A gente vai discutir essa questão em outros momentos mais oportunos, mas um ambiente limpo, organizado, né, um ambiente bem que favoreça, né, essa organização como um todo, permite com que a manutenção seja feita de uma maneira mais adequada. Então, assim, ó, a manutenção não tem que ser vista como um lugar cheio de sujeira, cheio de peças soltas, sobrando coisa quebrada. Não é para ser assim, tá? E é para ser, inclusive, repleta, né? Se for um setor ali que se tiver um local para guardar peças,
por exemplo, um almoxarifado, tem que ser um almoxarifado organizado. Se for uma sala, um espaço para guardar equipamentos de monitoramento, enfim, tem que ser um espaço limpo e organizado, ok? Então, toda a manutenção preditiva, ela depende atualmente de recursos tecnológicos, né? Claro que existem procedimentos menos tecnológicos, porém eles são muito lentos. Então, por exemplo, vou fazer uma avaliação de como está meu fluido de que está sendo utilizado no processo, né? E esse fluido eu tenho que fazer uma avaliação da viscosidade dele para fazer a contagem de partículas, se ele tem partículas de suspensão ou não. E aí você tem que tirar uma amostra, levar para o laboratório, demora horas. Não tem como. Tem que ser uma coisa mais prática, né? Tem que ser algo que possa medir isso em questão de minutos, né? Ou poucos minutos, ou um pequeno tempo, né? Óleos lubrificantes ou outros elementos que façam parte ali do seu item, tá? O profissional da manutenção precisa estar preparado para estar adaptado, para estar sempre adaptado a essas mudanças. Não precisa saber mexer em tudo, mas é necessário saber que em alguns momentos isso vai surgir. Eu preciso saber lidar, tá? Bom, uma característica muito valorizada, né, no aspecto humano dentro da manutenção é a resiliência, que é a capacidade do indivíduo de lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos e resistir a situações diversas sem entrar em surtos psicológicos. Ou seja, problemas vão acontecer, alguns deles serão bem intensos, bem graves, bem críticos, porém, eles podem ser resolvidos ainda assim, né? Talvez você não vai poder resolver sozinho, e nem deve, porque a manutenção não é feita por uma única pessoa, né? Temos equipes envolvidas nisso, temos setores que não são da manutenção que estão envolvidos nisso, né? Se a gente pensar numa gestão conjunta. Então, isso pode ser resolvido, certo? Então, não tomar para si ou para uma única pessoa o problema, certo? O erro ocorreu, tudo bem, é culpa minha? Pode ter sido, mas resolver não sou só eu, né? Eu posso, a menos que seja uma coisa muito específica, mas em geral, envolver a equipe de manutenção para resolver, tá bom? Vamos discutir agora os papéis, né, os elementos principais aí no grupo da manutenção. Primeiro a gente vai falar do gerente de manutenção, né, que é o que conduz a manutenção, cuida do fator humano, direciona de forma produtiva os recursos humanos e materiais e delega tarefas. Tá? Então ele é um gestor, ele é um gerente. Ele está tanto conduzindo a execução do processo, né, delegando tarefas, quanto cuidando do bem-estar da sua equipe. Né? Ele é um gestor, ele está ligado com fatores humanos também. Não é só máquina, não é só metal. Ok? Depois a gente teria a figura do supervisor de manutenção, que é aquele que ordena e orienta as equipes no dia a dia, certo? Ele está um pouco mais com a mão na massa, né? Verifica se a função da manutenção está sendo cumprida de acordo com os procedimentos operacionais padrão, né, com segurança e qualidade, administra conflitos internos e também com a produção, verifica as melhorias que estão sendo promovidas, 5S, TPM, RCM, e se os planos de manutenção estão sendo executados. A gente vai chegar nesse ponto ainda, mas a manutenção não é feita de qualquer maneira, de qualquer forma, por qualquer pessoa. Existem planos de manutenção, existem procedimentos operacionais padrão para a gente executar em determinados momentos, e a figura do supervisor é a figura do coordenador. Tá? Ele é um braço, né? O gerente é a cabeça, o supervisor é o braço, tá? É o braço. Não é a mão, né? As mãos são realmente quem coloca as coisas para girarem, para fazerem mesmo. Mas no caso aqui, o supervisor seria o braço, né? Que dá suporte, né? Ele obedece o que o cérebro está fazendo, né? Pensando, e ele está executando já tarefas mais práticas, ok? O planejador da manutenção, né? O planejador, como o nome diz, ele está ligado com planejamento, né? Então ele vai questionar, ele vai querer saber como que está sendo gerida a manutenção,
né? Então ele vai querer saber, olha, a maneira como está sendo feito é adequada, é eficiente, o custo é correto, não pode ser feito de outra maneira, existem estratégias melhores para eu utilizar, tá? Então o planejador é aquele que tem uma visão mais crítica, ele realmente está ali para saber do jeito que está sendo feito, é bom? Pode ser melhor? Ok? Então isso é típico da figura do planejador. O programador é o que define um programa, ou seja, um itinerário, uma rotina. Então ele vai acompanhar diariamente a disponibilidade e utilização de recursos humanos da manutenção, programa serviços, utiliza critérios de priorização e realiza a programação das paradas. Então o programador ele vai gerir os recursos ali. Olha, eu preciso fazer a manutenção corretiva de tal e tal, preditiva de tal, preventiva de tal e tal. Tem que fazer o acompanhamento, o monitoramento de tal e tal e tal item, baseado nos procedimentos de manutenção preditiva. Eu tenho uma equipe de tantas pessoas aqui para fazer isso agora, daqui 6 horas eu vou fazer aquilo outro, vai ter uma parada geral amanhã, enfim, é ele que vai estar envolvido nesse procedimento de articulação do que está sendo feito, ok? Bom, depois a gente tem, obviamente, a figura final, que é o manutentor. São as mãos, como eu havia falado. Que são os mecânicos, eletricistas, instrumentistas, que realmente executam, fazem acontecer, tá? É ele que realmente vai lá, é o que aperta o parafuso, é o que tira o item que está com problema, é o que troca o item. Então, assim, é o que troca o item. Ou seja, ele tem que fazer as coisas com muita atenção. Atenção aos cuidados, atenção às normas, aos pré-requisitos, para que não seja feito de maneira inadequada. Ok? Por exemplo, durante a avaliação da manutenção, né, o gerenciamento da manutenção de uma empresa, a gente pode acabar descobrindo que um dos grandes problemas é um problema de pessoal, é um problema relativo à equipe de manutenção. Ah, são feitas trocas erradas, são feitas substituições erradas, é feito calibrações erradas, é feito a limpezas erradas, ou seja, é muito erro, e é erro humano, ou seja, essa equipe não está bem preparada, não está atenta, não está bem qualificada. Pode ser que a pessoa esteja, ou a equipe esteja muito bem qualificada, mas outros aspectos humanos, como problemas de relacionamentos, brigas internas, não estão deixando que a manutenção ocorra de maneira adequada. Então a gente volta para as outras figuras, tipo o gestor, o gerente, ele está realmente lidando com conflitos? Será que o supervisor está realmente acompanhando ali do lado o que está acontecendo no processo, as dificuldades que estão ocorrendo? Será que o planejamento, né, o planejador, ele está realmente fazendo um planejamento, ele está estabelecendo critérios rigorosos? Será que não é rigoroso demais? Será que o programador não está sobrecarregando a equipe? Okay. Será que o manutentor, né, a equipe de manutenção, está fazendo isso de maneira adequada? Estão preparados para isso? São questões que surgem referentes às questões humanas. E aqui a gente chega então no quadro do engenheiro de manutenção. Quem é ele frente a todos essas pessoas dentro do sistema de controle de manutenção? O engenheiro de manutenção é aquele que tem algumas competências. Ele tem capacidade de decisão, planejamento, gestão de mudanças, criatividade e inovação, trabalho em equipe e trabalho sob pressão. Que conhecimentos ele possui? Conhecimento específico em equipamentos e utilidades, ele sabe gestão de projetos, poder de negociação, tem conhecimento de novas tecnologias, de desenvolvimento interpessoal e também sabe atender resultados esperados em situações urgentes. Que habilidades que ele possui? Ele sabe dar prioridade ao que é necessário, ele tem poder de decisão, capacidade analítica, visão sistêmica e negociação, assim como raciocínio lógico desenvolvido. Que atitudes ele toma? Ele é ágil,
ele tem bom índice de acerto, ele é criativo e ponderado nas suas ações, ele é metódico, mas também pondera nessa metodologia, ele não é estritamente ponderado, é estritamente metódico. Sabe trabalhar em equipe e tem comportamento estável e maduro. Esse é um engenheiro completo, vamos dizer, o ideal. Não somos ideais, sabemos disso. Não temos, muitas vezes, todas essas competências, nem conhecimentos, nem habilidades, nem atitudes, mas buscamos isso como engenheiros. E o engenheiro é quem naquele perfil? Em geral, o engenheiro da manutenção é aquele que está ligado principalmente às questões de gestão, planejamento, né? E gestão, planejamento e controle da manutenção. Isso não significa que um engenheiro recém-formado não entre como manutentor, porque ele tem pouca experiência ainda. E com o passar do tempo, habilidades, competências, atitudes, conhecimentos vão sendo otimizados, melhorados e, com o passar do tempo também, demonstrados. E ele pode se tornar, então, um supervisor, um gerente. Ok? Bom, nessa perspectiva, né, o que a gente deve destacar antes de finalizar nossa aula? Quais são as causas de insucesso na manutenção quando a gente está ligado com essas questões humanas, né? Duplicidade de atribuições do planejador, por exemplo. Manda pessoas, mesmas pessoas fazerem coisas duas vezes, ok? Falta de clareza na descrição. Não sei o que é para ser feito, né? Não sei onde que eu tenho que ir, fazer o que, em que momento. O planejador não qualificado para o cargo, ou seja, uma pessoa que não tem possibilidade de planejar, né? Como a gente viu, um engenheiro, em teoria, consegue, né? Talvez, dependendo da formação do funcionário, da equipe, daquele membro da equipe, não é adequado que ele seja o planejador. Tá? Ele pode acabar sendo negligente, né? Deixando passar alguma questão. E, claro, o tempo é suficiente para o planejamento. O planejamento tem que ser feito com calma. Tá? A gente muitas vezes é cobrado por atitudes imediatas, em situações urgentes, mas planejamento não é urgente. Planejamento é planejamento, para ser feito antes, para ser executado depois. Ok? Bom, quais são os quatro pilares para atingir alta performance nas equipes, de acordo com o que a gente viu até agora? Primeiro, embarcar as pessoas certas e desembarcar as erradas. Quem tem que estar dentro da equipe de manutenção? Quem tem boa formação, bom conhecimento técnico, bom conhecimento prático ou teórico, tem disponibilidade, tem criatividade, se comunica bem, consegue resolver as questões, é maduro, é ponderado, ok? Então são características típicas. Quem não tiver essas características não deve ficar na manutenção. A manutenção é um setor que exige muito critério. Colocar as pessoas certas nas funções certas. Não adianta nada você colocar uma pessoa estritamente, tem um ótimo planejamento, faz uma gestão primorosa dos recursos e você coloca ela para fazer a manutenção, a execução, ok? A mesma coisa é uma pessoa que tem conhecimento enorme, gigantesco, conhece todos os itens de uma indústria, conhece como lidar com todos eles, só que não tem a capacidade de fazer planejamento. É uma pessoa mais prática. Então você não vai colocar ela para ser planejador, ok? Não faz sentido. Decidir a rota com as pessoas certas, ou seja, o que vai ser feito, em que momento, de que maneira e por quem. E ter como principal prioridade manter ao menos 90% das pessoas certas no lugar certo. Não é 100% das vezes que está otimizado, na verdade é longe disso, mas tem que se buscar as pessoas mais adequadas nas funções adequadas a elas. Eu tenho uma equipe muito boa e todos são ótimos planejadores, mas infelizmente tem alguns cargos que são fora do planejamento, eles têm que ficar em outras funções. Né? Eles são programadores, eles ficam mais com o pessoal da manutenção mesmo, execução, tudo bem, né? Já que você tem uma equipe dessa maneira, né? Nem sempre todo mundo que tem uma aptidão específica para uma área vai ficar naquela área, né? Talvez a empresa precise de outras aptidões e
peça que você as desenvolva, ok? Causas de perda de produtividade por causa de erros na manutenção de questões humanas. Duplicidade das atribuições, manda duas pessoas fazerem a mesma coisa, muitas vezes nenhuma das duas faz. Plano preventivo inadequado ou mal feito, ou seja, é preventivo? É, mas é algo que deveria ter sido feito a cada 6 meses, está colocado a cada 1 ano. E com 8 meses deu problema. Então não tem como ser preventivo. Não se preveniu nada. Tempo insuficiente para a execução das tarefas. Algumas tarefas têm um tempo determinado, definido para ser executado. Não adianta pedir para fazer algo em 1 hora o que deve ser feito em 3. Não tem como. Longo tempo de espera de componentes, ou seja, uma gestão do seu estoque, uma gestão dos materiais que estão disponíveis para troca. Falta de ferramentas da equipe, não tem equipamento adequado para fazer a troca de um certo item, não consigo fazer a manutenção porque me falta peça, falta ferramenta. Descrição incorreta da tarefa. Eu faço isso por quê? Mas foi mandado fazer desse jeito, mas não se faz assim. Aí quem disse? Fica aquela questão, uma pessoa diz que não é assim que se faz, a outra fala, eu fiz exatamente o que me pediram. Qual que era a informação correta? Qual que era a tarefa correta? Ok? Gestão da informação, né? Definição dos procedimentos padrões. Mau uso à indisponibilidade do equipamento, ou seja, não usa a disponibilidade da maneira adequada, né? O equipamento está sendo um é sobrecarregado e o outro subutilizado, não dá certo, ok? Então o que a gente percebe? A gente percebe que os 5 primeiros itens ali, que equivalem ao trecho laranja, eles não agregam valor, né? Não tem valor agregado ao nosso processo, que é falta de formação da equipe, falta de coordenação na equipe, deslocamentos inúteis na equipe, falta de planejamento e falta de preparação. Isso não agrega valor, tá? Isso deve ser retirado, evitado. O que gera valor para a gente? Deslocamentos úteis, relatórios de intervenção bem feitos, realização de intervenções de maneira adequada, preparação da intervenção. Intervenção é a manutenção, pessoal. Ok? Então, assim, isso sim agrega no nosso processo. Isso sim tem valor agregado. Ok? Bom, pessoal, espero ter contribuído para vocês conhecerem mais sobre a manutenção, principalmente nesses aspectos humanos. E a gente se vê na próxima aula, terceira unidade, ainda falando um pouco mais sobre essa questão mais teórica sobre a manutenção. Grande abraço e até a próxima.